Pois é, meus amigos, hoje um dos carros mais importantes para a indústria automotiva brasileira. O veículo que ficou anos como sendo líder de vendas do mercado, o Volkswagen Gol. Com certeza um dos carros que ou vocês já tiveram, ou vocês já pensaram em ter, ou mesmo vocês pensam em adquirir um hoje em dia. Será que vale a pena? Vamos te mostrar tudo o que tu precisa saber sobre esta geração, contar um pouquinho de história também, falar dos problemas, falar das qualidades e tudo mais que vocês já esperam encontrar antes de fazer o seu próximo negócio e comprar o seu carrinho usado. Afinal de contas, ele já saiu de linha, mas ainda é uma boa compra sim. Ou será que não? Pois é, meus amigos. O Volkswagen Gol ele tem uma história muito importante para nós brasileiros e também muito curiosa. Vamos reviver aqui rapidinho como nasceu esta obra da engenharia brasileira dentro de uma fábrica alemã. E eu digo brasileira por quê? Porque na década de 60, vocês sabem, toda a linha Fusca e seus derivados faziam muito sucesso aqui no Brasil. Até que a Volkswagen do Brasil lança dois carros que não fizeram tanto sucesso assim. Hoje um deles é um ícone, né? O SP2. Também a TL é outro que não pegou tanto, mas na época o povo estava começando a ficar cansado dos motores refrigerados a ar. Motores barulhentos, não tão eficientes, que claro, dispensavam manutenção, mas já tinham motores mais modernos, como por exemplo o próprio Corcel, que trouxe o motor refrigerado a água. O Passat já estava começando a fazer um certo sucesso por aqui no Brasil. E foi em 1975 que a Volkswagen do Brasil resolve desenvolver, escondido da matriz alemã, o Gol. Baseado no Golf de primeira geração, mas especificamente no Scirocco, não exatamente no Golf, era um carro bem mais simples, mas muito mais adequado à necessidade brasileira, com mais espaço interno, motor dianteiro, tração dianteira, completamente diferente do Fusca, que era o carro que ele realmente deveria substituir naquela época. O problema é que, mesmo com a aval da montadora alemã, eles decidiram manter o motor a ar do Fusca e o pior, escolheram o 1300, um único carburador. Quando o Gol foi lançado, ele não fez o menor sucesso, afinal de contas, continuava sendo barulhento, continuava sendo gastador e não tinha força nenhuma. Mesmo sendo um carro super leve e bem mais adequado em espaço, não era o que o povo brasileiro queria. Demorou um tempinho, levou alguns anos, na verdade um ano depois veio o motor 1600 com dupla carburação, que ajudou um pouco, mas não resolveu, só foi resolver mesmo quando a Volkswagen colocou o motor a água. Isso começou em 84 com o Gol GT e não era um AP, era um motor do Passat, um MD ainda. Bom, dali para frente a história vocês já conhecem, né? Foi o primeiro carro com injeção eletrônica em 1979 com o lançamento do GTI. O que talvez vocês não saibam, e essa parte é curiosa de se falar, é que aquela injeção eletrônica só foi colocada no GTI porque estava sobrando no estoque da Volkswagen. A Volkswagen, ela na época exportava o Voyage para os Estados Unidos com o nome de Fox. E era um carro bem mais moderno do que o Voyage que vendia aqui no Brasil. Tanto que ele tinha a injeção eletrônica analógica da Bosch, ele tinha barras de proteção, ele tinha um acabamento diferenciado em relação ao que era vendido no Brasil. Mesmo sendo fabricado aqui, o que ia lá para fora era bem melhor. Pois bem, a Volkswagen Estados Unidos resolveu cancelar o pedido e sobraram mais de 2.000 injeções eletrônicas aqui. E como elas entraram no regime de drawback, ou seja, não pagava imposto desde que tu exportasse, ou a Volkswagen devolvia para a matriz ou nacionalizava e resolvia pagar o imposto por aqui. Eles resolveram apostar, por isso que o GTI saiu tão caro e fez bastante sucesso. Errado eles não estavam, bem pelo contrário, acertaram em cheio. Lá pela metade da década de 80, mais precisamente 87, o Gol assumiu a liderança das vendas no mercado brasileiro e assim ficou até 2014. Meus amigos, são 27 anos de história liderando a venda completa dos carros no Brasil. É um carro que realmente tem uma importância histórica fundamental para todos nós brasileiros. Como vocês puderam ver, esse daqui é um Gol Track, ele é ano 2014 1.0 e, é claro, está à venda na Espaço Veículo, uma loja aqui de Porto Alegre que a gente recomenda bastante. Tanto que eu acabei conhecendo essa loja quando eu vim comprar o Yaris da minha esposa. Carros em ótimo estado de conservação, sempre uma certeza de
que tu não vai ser enganado, afinal de contas, o dono aqui é muito honesto, tem bons negócios. Eu recomendo que tu venha aqui e conheça o estoque deles, porque além deste carro tem outros vários aqui à venda. Todos eles eu tenho certeza que tu vai gostar e são carros de qualidade. Passa aqui, diz que tu viu o nosso vídeo e dá uma conversada com eles aqui na Espaço Veículo. É garantia de que tu vai encontrar teu carro. Mas voltando aqui para a história do Gol, a primeira geração que fez sucesso pra caramba e teve inclusive pelo menos 2 facelifts, ela parou de ser produzida no Brasil em 1994. Por quê? Porque foi ali que foi lançada a segunda geração, a famosa bolinha, já como modelo 95. Inclusive, uma curiosidade, o Gol do Gustavo é 1994, mas ele já não era produzido no Brasil. A Volkswagen já tinha uma troca de, digamos, produto com a Argentina e eles importavam alguns carros de lá. Em 94, quando surgiu a segunda geração, eles já começaram a produzir só a versão mais pé de boi lá na Argentina e continuaram vendendo essa versão aqui no Brasil, né? Inclusive ela fez isso durante muito tempo, né? Não foi só ali na metade da década dos anos 90. Essa segunda geração fez muito sucesso, afinal de contas ela era maior, ela era melhor, ela era muito mais adequada às necessidades do público brasileiro lá nos anos 90. Era um carro considerado muito mais moderno. Pois bem, ela durou também bastante tempo, talvez um pouco menos do que a primeira geração, porque em 2008 foi apresentada a quinta geração do Gol. Olha, aqui a coisa fica confusa de verdade. Por quê? A terceira geração, na verdade, era só um facelift da segunda geração, foi apresentada em 99. A quarta geração era um facelift da terceira geração. E meus amigos, essa história eu nem vou entrar no mérito, porque para mim só quando realmente mudou efetivamente os componentes do carro é que ele recebeu uma nova geração, mas a Volkswagen entende que produziu 8 gerações desse carro. Foram só 3. E aí, como você já deve estar imaginando, a quinta geração, que foi lançada em 2008, também recebeu vários facelifts. Imaginando não, porque eu já falei isso, né? Se foi até a geração 8 e na verdade foram só 3, vocês já entenderam. Esse daqui é considerado o G6, lançado o Gol Trek em 2013, esse aqui é um modelo 2014 e neste ano ele tinha várias versões, chegava a ser bizarro, até porque tinha inclusive uma versão do G4 à venda. Na verdade não era só uma, eram 2 versões do G4, mas tinha tudo que era coisa que vocês imaginavam. O EcoMotion era o geração 4, tinha o Gol City, tinha só 1.6, tinha Gol Highline, tinha o Gol Rally, tinha tudo quanto era tipo de Gol que vocês pudessem querer. Depois, claro, com o lançamento de outros carros no Brasil, eles começaram a capar a linha. Para que nasceu esta versão, o Trek? Essa versão era para quem realmente queria um carro um pouquinho mais alto, com uma proposta mais aventureira, mas não queria pagar caro no Gol Rally. O Gol Rally tinha um para-choque com um baita de um farol de neblina, que é assim, uma cara muito mais aventureira, uma suspensão elevada, pneus off-road não, mas de uso misto. Era um carro que inspirava a aventura. Sim, porque tu nunca vai dizer que um Gol é um carro de rally, né? Se bem que teve Gol de rally que foi campeão, sim. Tudo bem, o Gol é um carro super versátil. O Trek custava em torno de 30% a menos do que a versão Rally e, claro, por isso ele trazia muito menos, digamos, acessórios, adornos externos aqui para deixar ele com essa cara aventureira. Mas era também um carro muito prático, afinal de contas, a Volkswagen manteve os 23 milímetros a mais de altura na suspensão dianteira, o que facilita muito a nossa vida, afinal de contas a gente mora na Lua, quer dizer, no Brasil com o território lunar, as nossas ruas são péssimas, vocês sabem disso, e uma suspensão mais alta facilita a nossa vida. Ele vinha originalmente também com pneus de uso misto, pneu ATR, totalmente desnecessário para rodar no asfalto, mas fazia parte do pacote bonitinho que a Volkswagen colocou neste carro. Calotas eram de série nele, pelo menos isso, né? Queria roda de liga leve, assim como foi divulgado em todo o material de imprensa, tinha que pagar como opcional. Uma das coisas que não era opcional, e isso até me estranha, afinal de contas a Volkswagen adora colocar coisas opcionais, eram os faróis de neblina. Sim, ele era de série nesta versão. O que mudava em relação aos outros também era esse para-choque dianteiro, que ele era basicamente o para-choque de uma versão da Saveiro, a Saveiro Trooper. O resto das versões do Gol usavam um para-choque diferente. E quando saiu esse G6,
um dos grandes diferenciais é que ele usava esses faróis muito inspirados na segunda geração do Fox. Um farol que realmente deixou o carro com uma cara muito mais bonita e até melhorou bastante a luminosidade. Tá, Felipe, até agora você está falando um monte de característica do carro, mas não falou do preço dele. Hoje, um Gol Trek igual a esse aqui, na FIPE, custa aí um pouco menos de R$39 mil. Mas vocês sabem que a FIPE é um valor médio, né? E esse daqui tem alguns opcionais que eu considero importantes e está à venda por um pouquinho mais do que isso. Mas ainda assim o estado de conservação dele se justifica. É um carro que está muito íntegro, muito inteiro. Claro que vindo aqui, conversando direto com o Fábio, sai uma negociaçãozinha boa também. Mas vamos lá, o que esse carro aqui tem de ruim ou não tem? Obviamente em 2013, 2014 tinha pouca exigência de segurança. Uma das grandes vantagens é que 2013, mesmo não sendo obrigatório, ele já vinha com ABS e airbag duplo, né? Começou a ser obrigatório só em 2014. Mas ele não tinha nenhum tipo de ADAS. Então, não tem câmera no para-brisa para servir como frenagem autônoma de emergência, não tem alerta de mudança involuntária de faixa, não tem sensor de estacionamento na frente, obviamente não tem ACC também, não tem acendimento automático dos faróis, que usam lâmpadas halógenas, espelhos elétricos, bom, rebatimento não tem nenhum, né? Mas espelho elétrico, ele não era de fábrica, ele era vendido como opcional. E esse é um dos itens que eu considero bons nesse carro, afinal de contas, ele tem espelho elétrico, ou seja, é um opcional interessante. Ninguém gosta de ficar regulando com aquela manivelinha que tem ali do lado, né? Outro opcional interessante que esse carro tem é o rádio com CD, entrada para pendrive e Bluetooth. Também original de fábrica, legalzinho e tudo mais. Ar-condicionado, esse carro também tem, e isso eu não vou nem dizer interessante, isso aqui é fundamental. Quem está passando calor aí, eu sei que todo mundo que mora no Brasil está passando nos últimos dias, sabe que esse item aqui não dá para não ter hoje em dia. Esse carro tem. Direção hidráulica, vamos lá, espelho fotocrômico, não tem. Aqui na traseira ele tinha outro opcional, e aí esse carro não tem, mas isso é fácil de instalar também. Inclusive a gente pode deixar até uma recomendação aqui nos links aqui embaixo de qual colocar. Estou falando dos sensores de estacionamento, algo que facilita bastante a tua vida. O original de fábrica integrava junto com aquele rádio, mas sinceramente eu acho desnecessário, isso não faz tanta diferença assim. As sinaleiras são halógenas, é óbvio, né? Se até mesmo as dianteiras têm faróis halógenos, a traseira também seria. Mudou um pouquinho o formato, né, da sinaleira traseira, que ela ficou um pouco mais, não vou dizer quadrada, mas com linhas mais retas. Na geração 5 ele era mais arredondado, mudou o formato da tampa e tudo mais, isso vocês já sabem, né? A chave do tipo canivete, tá? Uma chavezinha que foi usada por vários carros da Volkswagen na época. Eu tinha um Fox que tinha exatamente a mesma chave. Tem abertura e destravamento das portas por aqui, é uma chave codificada, e tem, obviamente, o destravamento do porta-malas aqui atrás, que tem incríveis 285 litros de capacidade. Por que eu estou falando incríveis 285? Porque o porta-malas parece ser menor do que ele efetivamente é. É um porta-malas bem útil, tu consegue colocar itens bem grandes aqui. O que não ajuda é essa altura que ele tem aqui perto do fechamento. Toda vez que tu vai colocar uma peça pesada, seja uma mala, um saco de areia, ou seja lá o que for, tu tem que te dobrar, colocar lá dentro e depois na hora de tirar tu acaba forçando a tua coluna. A não ser que tu seja muito bom na hora de fazer esse movimento, né? Eu prefiro quando essa tampa é um pouquinho mais baixa, como por exemplo foi no Ford Ka de segunda geração. Se bem que o carro ficou feio pra caramba, né? Mas tudo bem. Aqui embaixo, nessa época, não era normal, digamos assim, ter pneus step temporário. Então aqui tem um step convencional, mesmo tamanho de rodagem das rodas lá de dentro, que eu acho legal. Esse carro tem desembaçador e limpador de para-brisa traseiro, tem este... Opa! O Felipe tem que aprender a fechar a tampa do porta-malas. Tem este spoiler aqui na traseira, que é apenas um enfeite, né? Ele serve só para deixar o carro mais bonitinho. E a antena, que também era uma antena bem comum na época da Volkswagen. O curioso é que eu acho que essa antena já foi trocada. A do meu Fox, ela não aguentou tanto tempo assim. A original de fábrica, ela ressecava e se desmanchava todinha. Pois é, meus amigos. Se até agora vocês estão gostando do que vocês viram, o que eu tenho para mostrar aqui na frente
não vai agradar muitas pessoas. A gente tem que ser sincero sempre, né? E o grande problema deste carro está embaixo do capô. O motor dele é o famoso EA111 1.0 8 válvulas. Bom, a Volkswagen ela é famosa por produzir motores muito resistentes, muito duráveis, mas ela também é famosa por errar em alguns motores 1.0. O primeiro foi aquele AT, lá de 99, aquele 1.0 16 válvulas, que ninguém quer ver nem de perto, nem de graça, porque o cabeçote incomodava pra caramba. E o outro é esse EA111. O que incomoda aqui? Ele basicamente é um motor que foi baseado no famoso AP, então ele é um motor que deveria ser super resistente, super durável, mas a Volkswagen resolveu trocar a posição dele. Tirou ele do longitudinal e colocou o transversal, tudo para otimizar o espaço interno, distribuição de peso e outras coisas. Então, isso seria muito bom por si só. Aí, as modificações que eles fizeram internamente para melhorar a eficiência do motor, reduzir consumo, reduzir emissões e tudo mais, é que realmente incomodaram. A primeira delas está no cabeçote, que passa a ser com balanceiro e rolete. O cabeçote do AP, para quem não sabe, era um cabeçote que o comando pegava direto nos tuchos, então era um cabeçote bem mais simples e não estragava nem a pau. Esse cabeçote aqui ele ficou mais sensível, por exemplo, a quem não gosta de trocar o óleo ou colocar qualquer porcaria aqui dentro do motor, né, e diz que troca o óleo com frequência, ele não aguenta. E isso serve para o 1.0 e para o 1.6. Tem que tomar muito cuidado com a troca de óleo, senão o cabeçote pode abrir o bico sim. Mas especificamente o 1.0 tem um problema mais crônico ainda. Para tornar tudo mais eficiente, eles reduziram o peso e as dimensões de alguns componentes internos. Então as bielas foram aliviadas e esse alívio deu errado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo do Vitor Hugo, um grande amigo nosso que trabalha numa retífica, que conhece muito de motor, e ele foi o primeiro e talvez até o único que explicou com propriedade o que tem de errado neste motor. Vou resumir para vocês. Lembra aquela questão do óleo e tal? Pois é, como a biela foi estreitada, com o tempo, com o desgaste, ele começa a perder pressão de óleo muito mais fácil do que nos outros. E aí pode sim fundir o motor sem nenhum aviso. Isso foi tão crítico na quinta geração, que a Volkswagen trocou muitos motores, às vezes até sem avisar os proprietários. Digo isso porque meu primo passou por essa situação. Tá, mas então esse motor não presta? Olha, eu sempre recomendo muita cautela quando for comprar o 1.0 8 válvulas. Ela lançou em 2016, como modelo 2017, o famoso 1.0 12 válvulas, muitas pessoas chamam de 12 volts, mas não é, 12 válvulas, que eram 3 cilindros com 4 válvulas por cilindro. Um motor muito mais econômico, muito mais forte, muito mais eficiente e que não incomoda, é o mesmo motor que veio no Up. Esse daqui, dá para comprar? Dá, mas tenha muito cuidado na hora de fazer a manutenção e se certifique de que foi feita a manutenção corretamente, como é o caso deste veículo que a gente está gravando para vocês. É um carro que tem um histórico muito bom de manutenção e que provavelmente não vai dar dor de cabeça. Na verdade, todos aqueles que fizeram a manutenção no prazo usando o óleo correto não se incomodaram. Se incomodou, quem de novo, né? Deixou passar porque esqueceu. Essa desculpa é boa. Pô, o que a gente recomenda? Sempre compre a versão 1.6, caso tu não saiba do histórico. E mesmo assim, a 1.6 pode dar problema no cabeçote. Mas eu acho a 1.6 mais interessante. Gasta mais combustível? Gasta. Mas anda mais e não tem o problema na parte de baixo, porque as bielas são da largura da biela do AP. Tem algumas diferenças, como lubrificação interna da biela, mas é a mesma largura de biela do AP. Não é mais estreita que nem esse. E inclusive o 1.6 vem na versão Rally, que é mais cara do que essa, mas que tem a mesma proposta desse veículo. O que eu não recomendo, mas de jeito nenhum, e esse sim, esse foge mais do que fantasma, né, quando tu encontra no meio do corredor, é as versões que vieram com câmbio iMotion, aquele automatizado de 5 marchas. Esse não dá. Esse é ruim. Era ruim quando era novo, tu imagina hoje com 10 anos ou mais de uso. Para mim, as versões manuais é que realmente são as que prestam, né? Quanto tem de potência? 72 cavalos a gasolina, 76 a etanol, 9,4, se eu não me engano, 9,4 kgfm de torque e pouco mais de 10 a etanol. 9,4, 9 e pouquinho é a gasolina. Isso a 3.850 RPM.
Não sei, vou dizer para vocês quando a gente for fazer o test drive se ele atende a nossa necessidade de subir ladeiras e tal. Posso te garantir que o 1.0 3 cilindros é fantástico. Sobe ladeiras gigantescas com ar ligado em quarta marcha. Esse daqui, não sei, daqui a pouco eu te mostro. Felipe, é só o motor que pode incomodar nesse carro? Não, tem vários outros pontos aqui que são importantes vocês notarem. O primeiro ponto é a questão documentação. Não tem como tu olhar para um carro, seja o Gol ou qualquer outro carro usado, sem consultar a placa dele na empresa a olho no carro. Por quê? Porque eles vão te dar um histórico completo de leilões, sinistros e mais uma série de coisas que aconteceram que às vezes tu olha para o carro, ele está bonitinho, mas o documento pode esconder vários problemas. Não esquece, usa o nosso cupom Opinião Sincera, tu vai ter 15% de desconto, o que torna o serviço deles realmente fundamental e imprescindível. Não dá para comprar carro usado sem consultar a placa lá. Vamos lá, suspensão é boa? É boa, tá? Ela não é uma suspensão que costuma dar muitos problemas. É claro que tu vai ter problema de desgaste com amortecedor, bieleta, mas é tudo desgaste normal. A vantagem é que esse é um carro que vendeu pra caramba, então não é nada difícil de encontrar peças boas no mercado paralelo. Mesmo na concessionária, as peças não são tão caras assim. Vale a pena comprar pensando na questão, poxa, eu vou ter que gastar um pouco para fazer manutenção? Vai, mas vai ser bem pouco. É diferente, por exemplo, de um carro da Nissan, um carro da Toyota, um carro da Honda. Nossa, a Honda é caro pra caramba, né? Enfim, acho que é uma boa opção. Problemas elétricos? Não te preocupa, não é Fiat. Fiat que gosta de dar problema de sinaleira e pau com tudo, né? Essas coisas não acontecem aqui. Mas também tem a questão de que ele é um carro simples, ele não é um carro com muitos recursos. E agora eu convido vocês a voltar aqui para dentro e a gente dá uma olhada melhor neste interior, que eu considero um interior bom. Nada demais, apenas bom. Vem cá que eu te mostro por quê. E aí, Gustavo, conta pra nós aí, o que tu acha do interior deste Gol? Mudou em relação ao meu Golzinho 94 quadrado, né? Ah, sim, mas aí é meio óbvio, né? Eu não esperava que fosse a mesma coisa. Quantos anos? 20 anos de evolução, né? 20 anos de evolução. O meu é 94, esse aqui é 2014. Mas tem algumas coisas que me incomodam no exterior, tá? Mas antes da gente falar sobre o interior, deixa eu dar a partida no carro aqui, afinal de contas tá quente. E olha só, painelzinho simples, né? Vamos ligar o ar aqui para nos refrigerar um pouco. Ó, uma das coisas que me incomoda já desde a geração 4 do Gol, essas saídas de ar aqui que são extremamente simples. Eles resolveram no G7, tá? O G6 ainda tem essa saidinha aqui que me lembra muito do Chevette, para falar bem a verdade. Ah, mas é que muitas marcas usaram também. Sim. Celto usou assim, com certeza. O Ka usou assim. Com certeza, mas aquelas horizontais com regulagens eu acho mais legais. E outra coisa que me incomoda na verdade, em alguns carros da Volkswagen como um todo, são esses acabamentos que com o tempo acabam desgastando, né? Isso aqui não é mau uso ou mau cuidado, isso aqui é normal. É o plástico que se desmancha. Inclusive o que o Tuyo costuma fazer lá, ele lixa para tirar todo esse acabamento. Não é só Volkswagen, tá? Tem Hyundai que também acontece isso. Tem vários carros. Nos C3 antigos. A grande verdade é que os carros dos anos 2010, por ali, eles usavam muito esse tipo de material. Com o tempo começou a soltar e aí as montadoras mudaram para outros materiais que não soltam. Mas era meio que uma tendência de todo mundo fazer este caminho. Bom, vamos lá. Uma coisa que esse carro não tem, e aqui é a parte mais estranha, é o famoso botão do Gol para ligar o farol, olha só. É um Gol que não tem botão do Gol. É um Gol que não tem botão do Gol, ele liga aqui, cara, o farol, olha só, não é automático, né? Eu já tinha falado sobre isso. Limpador de para-brisa também não é automático. Mas sabe que esse painel dele eu acho bem legal, cara. Tipo assim, hoje em dia talvez não, mas nessa época, um painel completo com conta-giros, com computador de bordo, né? Não, e era um cluster bonitinho, né? Eles seguiram uma tendência em todos os carros da marca lá de usar o mesmo modelo de painel. Mas ele também tem algumas coisas bem legais, tipo o volante, por exemplo. Nessa geração aqui, eles colocaram o volante mais moderno, né? O volante com os controles, com Só um detalhe, eu falei antes que o rádio era opcional, né? O volante com os controles aqui também são opcionais, tá? Também, mas tá aí. Esse daqui é um detalhe que este volante bonitão, assim, com todos os controles à mão aqui, que é muito bom, não é fácil de se encontrar. A maioria dos Trek não vieram com ele, não. Mas é bem legal isso aqui, o Fox usava, o Polo usava, né? Carros mais caros, né? Com certeza. Ele não tem cruise control, né? Um carro com câmbio manual, então
A maioria dos carros com câmbio manual, com raras exceções, não tem cruise control. Ele tem vários porta-trecos, isso é uma vantagem. Tem um buraco aqui, outro buraco ali, tem porta-treco lá. Aqui atrás, mais uns porta-trecos também. Nessa época não era muito comum as montadoras investirem nisso, né? Aquilo lá é bem pequeno. Tem porta-carteira. Mas eu acho que uma das grandes vantagens, que hoje já não é mais tão vantagem assim, está neste rádio aqui. Afinal de contas é um rádio com funções medianas que hoje a gente nem usa mais. Só que nós temos a solução, né, Gustavo? E se a gente quisesse colocar, por exemplo, uma câmera de ré? Daria? Não só a câmera de ré. Ó, primeira coisa, eu trocaria esse daqui por um rádio multimídia e tal, mas como vocês podem ver que tem os botões integrados, moldura, tudo fica muito mais difícil. Então, recomendar um multimídia para cá é possível? É. Mas a minha recomendação mesmo é esse negócio que está na mão do Gustavo. O kit multimídia portátil lá da Nave Pro. Ligou ali, ó, na tomada 12 volts e ele já liga lá, vai ter Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que facilita muito a nossa vida. Tem opções com câmera de ré também. E o melhor, né? Tu não precisa ligar mais nenhum fio, só o fio de alimentação dele. Por quê? Porque tu pode usar o transmissor FM dele aqui para passar todo o som para cá. Então, usando o Android Auto, vamos ver se ele vai conectar aqui no meu celular. Acho que não vai, desconectei já. Mas antes ele estava conectado, era só usar. Mas o Android Auto é para CarPlay sem fio. Isso, o Android Auto é para CarPlay sem fio. Então tu pode usar o mapa de navegação, Google Maps ou Waze. Olha lá, foi. Eu disse que não ia, foi. Foi. Foi certinho, deu certinho lá. Conectou. Fazia tanto tempo que eu não usava esse aparelho, achei que ele tinha até apagado ele. Mas dá para usar o mapa aqui, dá para usar a tela separada. Tem aqui as músicas da filha. As músicas da filha, né? O Baby Shark. Enfim. Eu tô segurando aqui, né? Mas ele pode ter um apoio para colocar no vidro ou um apoio para colocar no painel. Tanto faz. Tá vendo aí ali, ele pode ficar assim, ó. Pronto. Isso aí. Aí tem Android Auto, Apple CarPlay e câmera de ré. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar. Dá para comprar direto do Brasil, dá para comprar da China, tem várias alternativas, tá? Comprando da China pelo AliExpress, tu já paga o imposto direto. Comprando do site da Nave Pro, que manda vir da China, tu corre aquele risco, né, de pegar imposto ou não, depende da fiscalização. E comprando do Brasil, tu vai pagar mais caro, mas já está disponível por aqui. Enfim, escolha qual é a melhor alternativa. Eu gostei muito da padronagem do banco. Achei bem legal e diferente, né? Exatamente, no Rally tem uma padronagem legal, no Trek também tem uma padronagem legal. Sabe o que eu mais gosto? Não é só a padronagem, é também o acabamento dele. É um pouquinho diferenciado em relação às outras versões, né? Apesar de ser uma costura simples, eu gosto do desenho dele, assim. Tu vê que ele não é um banco comunzão. Os bancos da GM, por exemplo, são bem mais comuns que esse. Agora, o que eu acho que ele não é tão confortável assim. Não, mas peraí. Ele tá melhor do que os Bolsa de antigamente, mas ele não é tão confortável. Eu ia te dizer, todo Volkswagen tem banco duro, tá? Todo Volkswagen tem banco duro. Mas as outras versões, não Rally e não Trek, tem um banco ainda mais duro que esse. Essas duas versões têm o banco um pouquinho mais confortável do que o resto da linha Gol. Eu acho que o G2 e G3 também eram bancos bem piores. Cara, a Volkswagen ela tem essa característica. Mas eles evoluíram, quero dizer, né? Sim, pode ser que sim. Os airbags que nós falamos, né? Isso. Ali tem um airbag, aqui no volante tem outro airbag e deu, acabou. Dois, né? Uma característica que eu acho diferente, né? O vidro traseiro a gente abre aqui no painel. Isso aí é pra ser mais barato. Mais barato, óbvio, né? Aqui tá na porta, aqui tá no painel, né? E aqui, falando em porta, os comandos das portas do motorista e do passageiro aqui. Um detalhe que eu me lembrei. Ele só vinha com isso de fábrica, tá? Com o vidro elétrico nas portas dianteiras. Esse daqui é o outro opcional, olha lá. Mais um item que pagava mais caro quando comprava 0 km. A Volkswagen sempre foi boa nisso, de colocar vários itens opcionais. A Fiat também. Fiat, meu Deus do céu, que tem de coisa opcional nos carros da Fiat. Eles aprendem rápido a fazer as coisas ruins pra nós, né? Aqui, ó. Olha aqui, isso aqui tem carro que não tem até hoje, hein? Olha isso. Outra coisa, teto preto. Teto preto, legal, gosto. O Gustavo sempre disse que tem que ser, né? Eu fiz o meu Gol assim, né? Com um tetinho preto, né? Pois é. É cinza escuro, mas tudo bem. Tá bom. O espelho não é fotocrômico, mas tem as luzinhas ali. Vou dizer, não é eu esperava uma luzinha mais simples, né? Bacana, né? Bacaninha. Individual, inclusive. Bem legal, bem legal. O alarme aqui também, ó. Tem o alarme aqui. Ultrassom. Ultrassom. Legal, ótimo. Vamos dar uma olhada no espaço. Peraí. Olha só, na porta. Tem acabamento de tecido na porta. Tecidinho. Quantos concorrentes não tem nada de tecido na porta? Nada. As versões mais de entrada não tinham. Claro. As versões mais de entrada não tinham. Essa daqui tem. Achei que não ia ter isso aqui, ó. Pois é.
Vamos olhar lá atrás? Não, ô Felipe, antes de tu falar do tamanho. Olha aqui a porta, Felipe. Tem tecido na porta atrás. Não pode ser. Inacreditável. Cara, tem carro né? hoje de 150 mil que os caras tiram o tecido atrás. Não, tem carro mais caro. Tem carro mais caro que tira o tecido atrás. Tá certo que o resto o plástico é simplão, ok, mas aqui tem tecido. É verdade, né? E olha só, tem luzinha também, Gustavo. Oi, Olha ali. diferente isso aqui. Olha ali. Oi? Hã? O que tu achou? Bom, né? Bom, Surpreende. eu não esperava que o carro tivesse um espaço enorme aqui, né? Mas até que foi bem, olha só. Tem quase 3 dedos de altura do teto e o banco do motorista na posição que eu coloco, eu tô com os joelhos encostados, mas eu não tô empurrando, ó. Não tá desconfortável para mim. O que significa que uma pessoa que coloca o banco na posição normal e que não tenha uma estatura muito alta, vai ir tranquila aqui atrás. Vamos ver o que eu tô... O Gustavo também. Então, acho que para levar dois adultos atrás vai muito bem, 3 vai um pouquinho mais apertado, mas vai. É porque é um pouco compacto ainda. É um carro compacto, né? É um carro que tem menos de 4 metros de comprimento, inclusive. Nessa época ainda não era obrigatório ter o cinto de 3 pontos no meio, o encosto de cabeça e o Isofix, né? Então ele não tem. Demorou muito para ser obrigatório, na verdade. Então não tem ainda, né? É. Só o airbag e o ABS. E o banco aqui atrás ele é mais duro. Aqui é o banco bem comunzão mesmo da Volkswagen. Vamos andar? Vamos. Bom, meus amigos, agora é aquela hora que a gente mais gosta, é a hora que a gente sai para dar uma volta, né? E aqui eu já estou na rua com este carro. Inclusive eu vou dizer para vocês, é uma das partes realmente melhores do Gol. É a hora que tu entra dentro dele e sai dirigindo. Por quê? Porque assim como todo Volkswagen, ele é gostoso de dirigir. É um carro muito acertado. Ó, tem travamento automático das portas também, isso é importante. Eu nem tô dirigindo o carro, mas eu tenho certeza que o melhor desse carro é o câmbio. O câmbio, com certeza, o câmbio engole as marchas, né? O câmbio tem a melhor troca de marcha do mercado, não tem a menor dúvida, a gente já falou isso várias vezes. Eu acho que o único que chega muito próximo, talvez seja um pouquinho melhor, não sei, mas tem a mesma qualidade, é o do Fox 1.6 manual, mas se não, o resto não chega nem aos pés desse cara aqui. Mas ele tem um acerto muito bom de relação de câmbio, então o motor mesmo não sendo mais forte, olha só, a gente tá andando tranquilo aqui, ele vai super bem. Não é tão forte quanto o 3 cilindros, como eu já tinha falado para vocês, mas tudo bem, ok, atende a necessidade. Mas sabe que o 0 a 100 dele que eu tava olhando, né, o número de fábrica é 0 a 100 em 14 segundos. É muito parecido com vários 3 cilindros hoje no mercado. Tá bom, né, tá bom. Eu vou dizer que não é nada de espetacular, mas tá bom, eu acho que atende a nossa necessidade. Outra coisa que é boa nele também é a direção. É uma direção que é direta, não é uma direção muito lenta nem nada. A direção hidráulica tem um peso bom, uma resposta, um feedback muito bom também. E a suspensão é aquilo que já se espera de um Volkswagen, uma suspensão mais durinha, né? Mas eu achei que ia ser mais dura. Talvez o fato dela ser mais alta que os outros esteja contribuindo para que ela fique um pouquinho mais macia. Olha aí, Gustavo. Vai, né? Para 1.0 tá bom, né? Vai. É o que a gente precisa. Lembrando, né, pessoal, é 1.0. A gente tá comparando com outros 1.0. Não vai comparar com o Accord V6 do Felipe. Não, definitivamente não. Mas eu gostei. Agora é a tua vez de ver se tu vai gostar do carro ou não. Vamos ver. Não tem regulagem elétrica no banco? Elétrica não, né? Nem esperava que tivesse. E o do volante? Não, no volante não tem. Também não tem regulagem de volante. Essa faltou. Mas eu acho que mas tem de altura aqui, ó. Sim. De altura do banco tem. Mas mesmo não tendo a regulagem no volante, ele nem de altura nem de profundidade, ele tá numa posição boa, né? Tá. Ó, o Gustavo ainda sabe dirigir carro manual. Kimber, eu dei um Gol 94. Sim, significa que tu use? Eu uso. A embreagem é muito macia. Né? Mas olha aqui, ó, tô subindo uma ladeira aqui, ó, em terceira marcha ele tá indo. Pois é isso, cara. Esse câmbio tem um escalonamento muito bom, né? É um carro que tá acertadinho. Nós estamos com o ar ligado, hein? Com o ar ligado. O consumo dele é bom também. Faz aí, segundo em metro, mais de 11 na cidade. Vou dizer que ele faz em torno de 10 e pouquinho. 1.6 já é bem mais gastador, tá? 1.6 não faz 9 no nosso uso. Cara, a pessoa que vai andar no carro no dia a dia, ela vai curtir. Olha a embreagem, olha o câmbio, olha a direção, olha o volante. Até o banco agora já me acostumei já. É acertadão, né? Eu acho assim, por que a gente precisa para a cidade, vai. E como é um carro que tem um aproveitamento bom de espaço interno, também dá para pegar uma estrada.
Não vai ser com a maior tranquilidade do mundo, mas dá, acho que vai. Tem que pensar que numa estrada tu vai precisar planejar melhor as ultrapassagens, né? Simplesmente pegar e acelerar e ir embora. Mas depois que tu te acostuma, quem já andou de carro 1.0 sabe que é normal isso. Eu tive aquele Palio 1.0 durante um tempão, eu trabalhava em outra cidade e eu pegava a estrada todo dia com ele. E aquele teu Palio era muito mais fraco, Mais fraco do que esse, sim. Muito mais fraco. E até mais vestador também. Tinha uns 10 cavalos a menos que esse aí. E era bem mais vestador também. Enfim, o que tu achou desse carro? Achei legal, cara. Olha, eu nunca pensei em ter um Gol, embora eu tenha agora, né? Mas esse carro aqui, tinha bons concorrentes também na época, né? Mas assim, dá pra entender por que o Up não conseguiu matar esse carro, sabe? Porque o aproveitamento do carro é bom, andar no carro é gostoso, tudo. O Up era mais seguro, realmente o Up era mais seguro, mas era muito mais caro também. Era muito mais caro. Eu vou te dizer que, ok, concordo contigo, eu fico com um pouco de, assim, coração partido, porque eu gosto mais do Fox. O Fox tem um acabamento melhor, o Fox neste ano ele era mais interessante em vários pontos. E eu acho que se fosse comprar um Gol, eu compraria um Gol, ele seria 2017 para cima. Porque o painel mudou, as portas não mudaram, tá? Mas o painel mudou, o painel do 2017, ele é melhor, ele é mais bonito, ele é mais funcional. E principalmente o motor 1.0 3 cilindros é fantástico. Não dá problema, gasta menos e anda mais. Então eu realmente iria no mais novo. Claro que tu sabe que vai ter que desembolsar mais dinheiro. Teve Gol, Paciência. Teve Gol com motor 16, com 16 válvulas, né? O Gol Rally mais moderno era o 1.616, né? 1.6, 16 válvulas. Teve. Eu acho que teve o Gol Rally mais moderno. Câmbio 6 marchas. Isso é legal. Mas mais aí caro. é bem mais caro. Né? Claro. Eu acho que se tu quer economia e confiabilidade, vai no 1.0 3 cilindros que tá tudo. Assim como também teve o Gol com câmbio automático mesmo. Que usava esse motor 1.616 com câmbio automático. Sim, raro pra caramba. Raro. Foi nos últimos anos. E tu viu que esse carro aqui ele tem uma quilometragem condizente com um ano, mas é mais alta, né? Tem mais de 100 mil quilômetros e olha como não tem barulho. Eu fiquei impressionado. Eu achei que bem conservado, né? por ser o acabamento da Volkswagen, o acabamento mais simples, eu achei que ele ia ter muito mais barulho. Carro bem conservado mesmo. E aí, me conta, o que vocês acharam desse carro? Diz aqui embaixo nos comentários. A gente quer ouvir a opinião de vocês também. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.